Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Aí, boa tarde, 1h e 1 minuto. Boa tarde. Boa tarde, 1h, 1 minuto, dia 2 de julho, gente. Como tá voando rápido, como tá passando rápido. O tempo tá voando, literalmente. Quando a gente chega no final do dia e diz assim, meu Deus, já acabou, né? Essa é a impressão que a gente tem. Quarta-feira, dia 2 de julho. Voando a semana, voando já o mês, né? E tempo e temperatura na nossa cidade agora, 26 graus, anota aí. Possibilidade de chuva em 0%. Eu tô meio cismado com esse negócio aí. São Pedro tá contrariando todas as previsões aqui, né? Porque quando Deus manda, aí acabou, meu amigo, né? Porque a gente tá ali. Aí, que os diga as nossas esposas, né? Que estendem a roupa, aí vai fazer sol hoje, tá bom? Daqui a pouco, cai a chuva, aí desgraça tudo de novo, né? Então é o seguinte, a possibilidade de chuva, segundo a previsão aqui, tá 0%. Eu duvido, mas tá tudo certo. Umidade relativa do ar em 64% e ventos a 18 km por hora. Esse é o clima na nossa cidade agora, tempo parcialmente nublado. Gente, hoje eu recebo uma dupla. Eu tava falando aqui pro doutor Vinícius como é difícil reunir esse povo aqui. Até porque vocês bem sabem como é a vida de médico, seus pacientes. É muita gente da nossa cidade, muita gente do interior do estado que vem aqui. 47 cidades compram, né, os serviços, produtos nas lojas da nossa cidade e também vem se consultar aqui com esses profissionais. Então, doutora Maiara Mendes, gastroenterologista e endoscopista, está aqui comigo, doutor Vinícius Menezes, e o tema: doenças inflamatórias intestinais e as manifestações reumatológicas. Por isso que é importante a gente ouvi-los hoje, porque além de ser sucesso em dose dupla, são doenças que elas afetam tanto um quanto o outro. Doutora Maiara, doutor Vinícius, boa tarde, muito bom recebê-los aqui, é um presente em julho, não é meu aniversário não, só no mês que vem, mas é um presente antecipado receber vocês dois aqui. Grande satisfação. Boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente. E que honra estar aqui hoje, né? Dividir espaço com o Vinícius, que é um parceiraço. Então, é sempre um prazer enorme estar aqui no Saúde em Foco. E hoje, mais do que nunca, eu acho que é um dia que vai render aí muita discussão boa e muita informação para a população. Bacana. Doutor Vinícius, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, doutora Maiara. Um prazer estar aqui com dois amigos, né? A gente vai fazer um bate-papo com essa grande amiga e essa excelente profissional, doutora Maiara. Boa tarde a todos os ouvintes que estão aí, né, nas ondas da NN, que vão bem longe, os que estão nos assistindo também pelo YouTube. Agradecer mais uma vez ao convite e vamos bater papo sobre esse tema tão difícil, né, mas tão instigante pra gente. Perfeito. Doutora Maiara, o que exatamente são as doenças inflamatórias intestinais e quais são os principais tipos? Então, André, a gente até conversou alguns dias atrás sobre isso, não foi? Foi um bate-papo bem legal. As doenças inflamatórias intestinais são doenças crônicas que acometem o intestino, que tem uma causa, uma etiologia multifatorial. Então, várias coisas interferem no surgimento dessas doenças, mas de modo geral a gente sabe que são doenças crônicas
crônicas que vão causar um processo inflamatório significativo em determinadas partes do intestino, a depender do tipo da doença. Então, nós temos os dois principais representantes aí, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Existem algumas diferenças entre elas, mas basicamente falando de definição, seria isso: doenças que acometem o intestino de maneira crônica. Perfeito. E inclusive na nossa entrevista nós falamos do jornalista Evaristo Costa, né, que ganhou uma notoriedade muito grande há mais ou menos uns 3 anos atrás. Finalzinho do ano ele começou os sintomas e foi internado, passou alguns maus bocados e é paciente ainda da doença de Crohn, uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Então, até hoje o jornalista dá testemunho da sua causa de vida aí com essa doença, né? Doutor Vinícius, como essas doenças intestinais, elas podem afetar articulações e músculos, levando a manifestações reumatológicas? As pessoas podem pensar, mas peraí, o negócio é no intestino, meu amigo, e vai pegar aqui nos meus ossos? Pois é, André, é difícil entender isso, né? Mas é uma doença inflamatória intestinal, ela tem as chamadas manifestações extraintestinais. Essas manifestações extraintestinais podem acometer a pele, por incrível que pareça, os olhos e também as nossas articulações. Então, no ponto de vista articular, a principal manifestação das doenças inflamatórias intestinais é a artrite. A gente chama até de artrite enteropática, né? Então, a artrite associada às doenças inflamatórias intestinais pode ter tanto acometimento periférico como acometimento axial. Para a gente mostrar, trouxe uma figurinha para a gente poder entender o que é o acometimento axial. O acometimento axial é quando você pega o externo, caixa torácica, coluna vertebral e as articulações sacroilíacas. E a articulação artrite periférica é quando você tem acometimento das suas outras articulações, como seus ombros, cotovelos, mãos, punhos, joelhos, tornozelos, tá? Então, tanto como acometimento axial, como acometimento periférico. A artrite é a manifestação extraintestinal mais comum das doenças inflamatórias intestinais. Por isso que a gente está aqui hoje fazendo esse bate-papo para a gente poder esclarecer para quem está nos ouvindo aí, né, sobre como é que se apresenta do ponto de vista articular tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa. Em algumas apresentações, né, Vini, esse acometimento pode chegar até em 40% dos pacientes com doença inflamatória intestinal, até um pouco mais de 40% dos pacientes com doença inflamatória intestinais podem evoluir com acometimento das articulações. Então, é algo bem significativo mesmo. Perfeito. Quase metade, né? Essa imagem aí, né? Tem uma outra imagem do esqueleto. Essa aí já é uma sacroileite. O esqueleto axial. Axial, isso. Essa aí é uma sacroileite. E o que a Mayara falou, que é muito importante, normalmente, a grande maioria, o paciente tem a doença inflamatória intestinal e depois abre uma sacroileite. Essa sacroileite, ele pode ter sintomas ou não ter sintomas, mas existe uma pequena parcela de população na qual a doença inflamatória ele vem depois do acometimento axial, André. Então, tanto no consultório do reumato quanto no consultório do gastro, é muito importante a gente estar atento para, durante a anamnese e o exame físico, buscar indícios de que esse paciente ele possa ter, né, uma doença inflamatória intestinal e buscar se ele tem algum acometimento articular da doença. Porque a gente vê muito, André, essa questão da ausência da queixa do paciente. Porque, por exemplo, um paciente que tem uma sacroileite, ele já tem uma qualidade de vida tão comprometida que, às vezes, viver com diarreia para ele nem é tão significativo assim. Porque ele já tem tanta dor, tanta limitação de movimento, então, muitas vezes, ele não refere essa queixa ativamente. E aí, cabe ao reumatologista, quando é muito bom, assim como o Vini, fazer esse questionamento ativo, buscar e saber da importância de fazer o rastreamento do intestino nesse tipo de paciente. E o inverso é absolutamente verdadeiro, como o Vinícius falou. Existe, inclusive, scores aí para as doenças inflamatórias intestinais que levam em consideração avaliar a funcionalidade, a qualidade de vida desses doentes, e nesses questionamentos está o acometimento articular, que é o principal acometimento fora do intestino. Então, é papel do gastroenterologista fazer uma busca ativa por esses sintomas, ou
ou até mesmo fazer a busca ativa da doença sem que o sintoma exista, porque como o Vini falou agora há pouco, muitas vezes os pacientes têm uma sacroileite assintomática aí. Isso, exatamente. Quero mandar um abraço aqui para Cantando com a Cris, que entrou aqui, a dona Vera Lúcia Caetano, a minha sogra. Essa tem a obrigação de entrar todo dia aí. A Bia que diz assim: oi pai, deve ser para você. É pra mim. Não, elas estão de férias aí. Estão de férias, tá vendo? Prestigiando. Temos uma audiência hoje qualificada. Maravilha. Beijão pra Bibi, pro Vini. E tô com os meus sobrinhos também aí hoje assistindo. A Maia e o Gustavo. Que tá assistindo também ou tá dormindo? Agora ele tá dormindo, pontinho de rama. Agora é o Miguel. Tudo bem. A Yara Oliveira diz boa tarde. Ela diz assim: Aprígio Bezerra na ativa nesse grande profissional, Dr. Vinícius Vidal. A Luciene Gonçalves, boa tarde. Daniela Gomes também, boa tarde. Boa tarde a todo mundo aqui, Dona Hilda, a Neide, a Mércia e a Ângela lá em Olivença, a Dona Marli de Leite lá em Garanhuns, todo mundo que está ligado aqui nas ondas da NN e também no NN Play. Doutor Vinícius, quais são os sinais de alerta que o paciente deve observar que indicam uma possível ligação entre os sintomas intestinais e reumatológicos? Perfeito, André. Quando o paciente chega pra gente que ele tem um quadro de uma sacroileite, cabe a gente fazer algumas perguntas, como dor abdominal, histórico de diarreia. A gente é um pouquinho chato, que sempre tem que perguntar em relação ao tempo. O tempo muda muito pra gente, né, Mayra? O tempo da diarreia, o tempo da dor, tudo isso influencia. Por quê? Pra gente conseguir diferenciar se é um quadro agudo, subagudo ou um quadro crônico. Então, o marco temporal normalmente 3 meses, quando se torna um quadro crônico. Tanto para dor da sacroiliaca, quanto para um quadro de diarreia. Ver se tem sangue nas fezes, então, se tem febre, se está tendo perda de peso. Então, são sintomas que parecem não estar associados com uma dor lombar. O paciente chega: mas doutor, eu vim por causa dessa dor na minha lombar, o senhor está perguntando de diarreia, está perguntando se eu estou perdendo peso, tendo febre. Porque podem estar associados a sacroileite com as doenças inflamatórias intestinais. Então, esses são chamados, até um estudo italiano que teve, os red flags, né? São as bandeiras vermelhas para os pacientes que têm a espondilite. A gente tem que estar sempre perguntando sobre esses sintomas. Agora, quando chega um paciente já com doença inflamatória intestinal, aí a gente tem os fatores de risco que a gente também observa, que essa é a doença inflamatória. Normalmente esse paciente já vem encaminhado pela gastro, Sim. né? Se esse paciente já tem a doença inflamatória intestinal ativa, se ele tem histórico de doença inflamatória intestinal na família, se ele fuma. Tabagismo pra gente é péssimo, né? Péssimo. Porque tanto para doença inflamatória quanto para desencadear também. E se tem alguns fatores genéticos ali envolvidos também. Importante também destacar que, gente, sacro é essa região aqui atrás, né, da coluna. A gente chama de bacia aqui, né? Então, é bem pertinho aqui, no cóccix, bem pertinho aqui, no osso do bumbum aqui. Né? Tem uma foto mostrando da sacroiliaca. Tem uma foto lá. Então, a sacroileite é uma inflamação localizada nessa região inferior da coluna, onde o sacro se conecta aí com a bacia, que são os ossos ilíacos, tá? Então, por isso que se chama de sacroileite, essa inflamação que o Dr. Vinícius está se referindo aí, né? Doutora, existe uma ordem de aparecimento dos sintomas? Você falou em diarreia, o Dr. Vinícius falou em dor. Então, isso aí, perfeito, Marco Aurélio. Voltando aqui, ó, gente, aí tá aí a foto do que é o sacro e do que é o ilíaco. Então, sacroileite é uma inflamação dessa articulação aí. Isso. Tá? Pra ficar bem bacana aí, né? Tem uma pessoa dizendo assim: meu carequinha preferido, amo muito, meu melhor médico, Maria Doraci Vieira. Que bom que nem é parente, isso é paciente mesmo, viu, gente? Coisa boa, né? Então, doutor, existe uma ordem de aparecimento? Então, é mais comum que os pacientes apresentem inicialmente a doença inflamatória intestinal e aí, ao curso do diagnóstico, a gente diagnostica a sacroileite como uma manifestação extraintestinal. Mas a gente não pode deixar de pontuar que a sacroileite pode ser diagnosticada antes, principalmente quando a gente tem uma doença inflamatória intestinal subclínica, com poucos sintomas, uma diarreia ali muito discreta, ou existe possibilidade de haver doença inflamatória intestinal sem diarreia. Então, muitas vezes, os sintomas intestinais são muito leves. E aí, o sintoma articular
os sintomas reumatológicos acabam se manifestando inicialmente de forma mais proeminente, e isso faz com que o acometimento articular possa ser diagnosticado antes, sim. Então, é mais comum que o intestino sofra primeiro, mas nada impede que o diagnóstico inicial seja pelo quadro reumatológico. Perfeito. E tem um detalhe, né, doutora? Você falou um negócio aí que me chamou a atenção. Gente, você relativizar uma diarreia não é normal, tá? Por favor. Por favor. Isso não é normal. Não, eu sou assim mesmo. Peraí. Não. Como assim? Né? Como assim? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente tentar. E isso está acontecendo ou pode estar acontecendo muito. Isso vale principalmente para os pacientes do sexo masculino. Homem, de modo geral, é o rei em relativar a sintomatologia, em minimizar as coisas. E isso é cientificamente comprovado. Não sou eu que estou inventando, não tem feminismo nenhum aqui, não. É questão de ciência mesmo. Verdade. O homem já é muito mais relativador dos sintomas. Então, minimiza os sintomas. Ah, não, mas isso é só o meu intestino que é assim mesmo. Depois eu vejo, depois eu vou. E, gente, não é por aí. A doença não tem que ser diagnosticada, seja ela qual for, numa fase mais avançada. A doença, quanto mais precoce, mais fácil de ser tratada. Então, vamos deixar de minimizar os sintomas. Isso para tudo na medicina, né? Sim. Sempre o diagnóstico precoce, ele gera um melhor prognóstico para o paciente, e a gente tem um poder de tratamento, um poder terapêutico muito maior quando você dá um diagnóstico precoce. Então, a chance de remissão, que a gente não tem ainda o termo cura, né? É muito maior quando você consegue dar o diagnóstico de forma inicial. Eu costumo brincar com o paciente, quando ele chega assim, não, doutor, essa dor para mim já é normal. Eu falei, nasceu com você? Pois é. Se não nasceu com você, né? Você adquiriu aonde? Se não nasceu com você, não é sua. Então, se fosse não é normal. Propriedade, né? Então, você é um posto assim. E tem gente que diz assim, doutora, a minha enxaqueca, a minha dor de cabeça. Não é normal. Se não nasceu com você, não é normal. Então, a gente tem que estar sempre investigando todo e qualquer sintoma, né? Nada de relativar. E na doença inflamatória intestinal, essa máxima da precocidade aí é super importante, faz toda a diferença no curso da doença, o tempo em que o diagnóstico é realizado. Se você diagnostica a doença numa fase muito precoce, as medicações que você vai precisar utilizar são medicações menos agressivas, digamos assim. E aí a gente sabe que durante o tratamento, durante a vida do paciente com doença inflamatória intestinal, vai haver perda de resposta terapêutica. Isso é sabido. Então, você está ali muito bem tomando aquela medicação, fazendo uso daquela medicação, daqui a pouco você para de responder e é preciso fazer trocas. Então, quanto mais cedo a gente diagnostica, maior a facilidade de a gente conseguir fazer o uso de um arsenal terapêutico de forma mais inteligente. Perfeito. Vinícius, há exames específicos que ajudam a confirmar essa conexão entre as duas especialidades? Sim, André. Mas só voltando ao que a Mayara falou, a gente falou, é só uma diarreiazinha. Às vezes você está deixando de dar um diagnóstico precoce na doença inflamatória intestinal, e quem está nos ouvindo fala assim, não, mas se o problema é diarreia, não tem problema nenhum. O grande problema é que você começa a ter complicações tanto no intestino, quanto no seu sistema gastrointestinal, como na sua pele, como nas suas articulações, né? Nos seus olhos. Então a gente até trouxe um exemplo aí, por exemplo, de uma lesão cutânea, o chamado pioderma gangrenoso, que é uma manifestação grave também, André. Quem tá podendo ver no YouTube vai ver a foto. Então, você começou com uma diarreia que parecia boba, aí daqui a pouco abre-se uma lesão de pele que pode ser uma lesão grave, de difícil tratamento, chamado pioderma gangrenoso, que a gente mostrou que a gente vai ver daqui a pouco. Então, respondendo a você, existem alguns exames, são exames inespecíficos, como VHS e PCR, que são provas de inflamação. São exames de sangue. Exames de sangue, que normalmente estão aumentados. Além disso, o paciente ele costuma apresentar um aumento dos leucócitos e um aumento também das plaquetas, que denotam um quadro inflamatório crônico. Ele pode ter uma anemia. Essa anemia, normalmente a gente chama de anemia normocrômica e normocítica, que é uma anemia de doença crônica.
E existe um exame que a gente já falou aqui, quando a gente conversou sobre a espondilite anquilosante, que é o HLA-B27, que ele pode estar presente nos pacientes com artrite enteropática, nos quadros de espondiloartrite, principalmente quando tem o acometimento axial, que é quando pega as sacroiliacas, tá? E pra gente, tanto na reumato e na gastro, tem um exame que a gente costuma pedir bastante, que é a calprotectina fecal. Esse exame, um paciente que tem dor articular e com um quadro de diarreia, mas aquele quadro, como a Mayara falou, um quadro leve, pode vir a nos ajudar se vale a pena ou não fazer, por exemplo, uma ileocolonoscopia nesse paciente. Então, a calprotectina fecal é um exame bem interessante que a gente lança a mão quando a gente está naquela dúvida se o paciente ele tem ou não a sacroileite associada à doença inflamatória intestinal. A calprotectina fecal, como o Vinícius estava explicando, ela é um marcador de inflamação específico do intestino, basicamente. Pode se alterar com outros acometimentos do intestino, mas ela se altera de forma muito mais expressiva nas doenças inflamatórias intestinais. Então, por exemplo, um paciente jovem que tem sintomas muito leves, que ainda não tem outros motivos para realizar uma colonoscopia, o Vinícius lança a mão da calprotectina, que é um exame muito menos invasivo, é um exame de fezes, tá? E aí, a partir daí, se vem algum indício de inflamação intestinal, ele já sabe que o ideal é encaminhar para o gastroenterologista, fazer a colonoscopia e, enfim, é um exame menos invasivo que, nesses casos específicos, pode ajudar a não ser realizada uma colonoscopia de forma desnecessária. Perfeito. Uma excelente explicação. Um abraço aqui para a Neide. Ela disse: boa tarde, meu amigo. Olha quem está aí, doutor Vinícius, abençoado, o melhor reumatologista de Arapiraca. E palavras dela aqui, ela diz: isso é o que eu sei porque eu já fui para ele, um médico excelente. Coisa Olha aí, boa. a Neide, faltou a vinheta dela, André. Gente, vou fazer o seguinte, vou tomar uma aguinha aqui com o doutor Vinícius, com a doutora Mayara. A gente volta já depois do intervalo. Não sai daí não, é rapidinho. Tanto aqui na nossa frequência 91,5, como também no NN Play, nosso canal no YouTube, tá? Volto já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Rádio MM com André Pepes. Uma e meia em ponto, anota aí, 1h30, boa tarde. Boa tarde sim. Um abraço aqui para Edilene Lima, Isabelle Ferreira, Mauricélia Cavalcante e Adelma Meles, boa tarde. E tô tomando o tratamento dele, médico melhor, reumatologista, já passei por outros e amei, doutor Vinícius. Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe grandemente. Fã clube aqui tá, aqui tá fogo hoje, né? Graças a Deus, né? Doutora, qual é o papel da microbiota intestinal nesse processo inflamatório conjunto? E a gente já falou de microbiota aqui nas suas aulas. Exatamente, André. Microbiota é uma das minhas grandes paixões no intestino, né? A principal, talvez. Porque, assim, muito se tem estudado sobre isso. E eu acho que dentro das doenças inflamatórias intestinais, o que mais tem se estudado recentemente é exatamente isso. Descobrir o papel da microbiota aí, tanto na manifestação dos acometimentos extra-articulares, na ausência de resposta ao tratamento. A gente sabe que a microbiota também pode influenciar. Então, assim, o que a gente precisa falar é como manter uma microbiota saudável, né? Como manter uma boa microbiota para você ter uma boa resposta à terapia e para você ter uma boa evolução da sua doença. Vida saudável, gente. Não tem muito o que a gente fosfore lá, não. É tentar manter uma alimentação o mais natural possível. Um mínimo de consumo de açúcares refinados, de alimentos ultraprocessados. Eu sei que se torna cansativo, às vezes, a gente estar falando disso, mas eu busco falar sobre isso com os meus pacientes em todas as consultas. Porque é o que mais tem mostrado fator de proteção na maioria das doenças hoje em dia. Existem estudos recentes que foram publicados mostrando o papel significativo da prática de exercício físico contínuo como principal fator protetor para as doenças oncológicas, para os cânceres. E para a microbiota não é diferente. Então, cuidar da sua microbiota é cuidar da sua saúde como um todo, porque a gente fala, o que é microbiota? São as bactérias que povoam o nosso intestino e pouco
pouco se sabia sobre elas até alguns anos atrás. Então, a gente não sabia que ela tinha esse papel tão importante sobre várias outras funções do nosso organismo, além da digestão. Porque a gente achava que as bactérias estavam ali só para ajudar na digestão e tchau. Mas hoje em dia a gente sabe que vai muito além disso. Tem papel sobre o nosso sistema neurológico, tem uma função importante sobre a nossa imunidade. Então, a partir do momento que você consegue cuidar bem da sua microbiota, você consegue ter uma boa evolução na sua saúde como um todo, e principalmente se você tem uma doença inflamatória intestinal. Então, é manter uma alimentação aí saudável e praticar exercício físico com certeza. Doutor Vinícius, como é que o paciente pode se beneficiar de um acompanhamento integrado entre o reumatologista e a gastroenterologista? Bom, André, o que é que acontece? Como a gente conversou no início do programa, há uma interligação, né, entre o intestino e a articulação. O paciente com um portador de doença inflamatória intestinal, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite, ele pode ter as manifestações articulares. E é muito importante esse acompanhamento conjunto, porque algumas medicações que vão servir para a reumatologia, elas não servem para o intestino. Algumas medicações que vão bem para o intestino já não são tão boas para a articulação. A dose, se o paciente precisar, por exemplo, ir para uma medicação chamada medicação imunobiológica, para a dose, para tratamento das manifestações intestinais, a dose é muito maior do que para as manifestações articulares. Por isso é muito importante ter essa integração entre o reumatologista e o gastro, para a gente poder oferecer o melhor tratamento e conduzir da melhor forma a cada caso. Exatamente. Se o paciente tem manifestação articular, isso influencia diretamente na escolha da terapia, né, Vinícius? Exato. E eu iria mais além. Não é apenas haver parceria entre o gastroenterologista e o reumatologista. Entre os médicos, eu diria de passagem. Porque discutir o caso faz toda a diferença. Então, se eu tenho um paciente que eu mandei para o Vinícius, que ele está acompanhando, e aí eu estou na dúvida, eu tenho contato direto com o Vinícius. Então, eu ligo, Vini, o que é que você acha? Vamos fazer o quê? Vamos fazer anti-TNF? Vamos trocar o biológico? Não está respondendo. O que é que você acha? Estreito a dose, aumento a dose, e essa troca faz toda a diferença. Isso, graças a Deus, é uma coisa boa que eu trouxe da minha residência, porque lá, e olha que era em São Paulo, né, mas lá os nossos chefes, quando precisavam de discutir alguma coisa, eles saíam correndo atrás do telefone do médico assistente do paciente, fosse quem fosse, e chegava lá para discutir o caso. E isso faz toda a diferença na condução das doenças. Com certeza. E tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, né? Essa semana, doutor, eu estava num escritório e a pessoa disse, você quer água? Eu disse, quero. Eu disse, com gás ou sem gás? Não, com gás não. Por que com gás? Não, porque a gente tem água com gás aqui. Gente, é o seguinte, a doutora Maiara tá aqui e não vai me deixar mentir. É um veneno você tomar água com gás. Pra quê? Eu não sei pra que inventaram água com gás, né? Porque você toma aquilo vai inflar. E o pior, ainda tomam achando que vai fazer bem pra digestão. Exatamente, não é isso que eu tô falando. E se achar ruim, bota um pedaço de limão dentro e joga um gelo, né? Gente, é um absurdo isso. Não tome água com gás, porque refrigerante não faz bem por causa do açúcar, por causa do sal e por causa do gás. Você toma Pepsi? Eu tomo, mas eu não sou viciado. Entendeu? Uma coisa é você tomar uma vez na vida lá. Mas tem gente que não toma mais água sem gás. Tem gente que só toma água com gás. Isso não faz o menor sentido. Não existe menor lógica. Pois é, e olha, gente, não é André Pepe está falando não, tá? É uma médica com registro que pode falar, bem especialista, que pode falar sobre isso. Para os meus pacientes da doença do refluxo, eles vão saber que eles recebem uma cartilha dos principais alimentos a serem evitados, e tá lá, água com gás. Não, água com gás não. Os tratamentos utilizados para as doenças intestinais, doutora, elas ajudam também nas manifestações reumatológicas, ou é preciso uma abordagem combinada, doutor Vinícius? Vamos lá, André. Vou lhe fazer uma pergunta, quem está aí ouvindo. Paciente que tem uma doença inflamatória já tem um diagnóstico, já foi em doutora Maiara, já fez a colonoscopia, está tratando. Aí começou a ter uma dor na articulação. Ele vai correr para a farmácia, a primeira coisa que vão prescrever para ele, adivinha o que é, André? Anti-inflamatório. Pois é. Aí é que tá.
No anti-inflamatório, se a doença inflamatória Socorro, intestinal Deus. estiver em atividade, vai fazer muito mal para o paciente. Essa é a importância, primeiro, da não automedicação, de você não se medicar sem orientação médica e de ter uma conversa entre os dois profissionais que vão lhe acompanhar. Essa já pode ser, como a gente falou, a primeira manifestação articulada da doença inflamatória intestinal. E a opção nesses casos não é anti-inflamatório, principalmente se o paciente estiver com a doença inflamatória intestinal em atividade. A gente tem uma série de medicações que podem ser utilizadas, tá? Tanto de medicações que a gente chama de modificadoras do curso da doença, quanto as medicações imunobiológicas e pequenas partículas. E cada vez mais chega uma quantidade grande de medicação biológica e medicações novas que servem para o controle da atividade. E o acompanhamento também quando o paciente está em uso dessas medicações. Eu peguei um paciente uma vez, que era um paciente portador de doença inflamatória intestinal, que estava usando uma medicação que a gente chama de anti-TNF, André, e ele abriu um quadro sugestivo de um lúpus secundário ao uso do anti-TNF. Então, aí vale a pena o quê? Se comunicar sempre com o colega. A gente entrou em contato com o colega, a gente discutiu o caso, a paciente está abrindo, ela tem a doença inflamatória, eu sugiro que a gente possa avaliar a troca do anti-TNF, que eu acho que existe na literatura relato que isso pode acontecer, e em consenso a gente optou por uma outra droga, que foi o vedolizumab, para que o paciente pudesse estar, né, controlando a sua doença inflamatória intestinal e não tivesse nenhuma manifestação ruim, contraindicação, um efeito colateral da droga. Então, isso aí mostra a importância da conversa entre os profissionais e de você estar sempre fazendo acompanhamento regular. Outra coisa que reforça a importância dessa parceria. Uma das medicações que é usada para o tratamento da doença inflamatória intestinal, que é o anti-TNF, que o Vinícius já estudou algumas vezes, tem como um dos efeitos colaterais dor articular. Não é um efeito comum, não tão comum, mas pode ser efeito colateral da doença. E como é que a gente vai saber se essa dor articular é efeito colateral da medicação que a pessoa já está tomando ou se é uma manifestação extra-articular da doença do intestino? Médico especialista, gente, é investigação, é você ser encaminhado, que o seu gastroenterologista lhe encaminhe para o seu reumatologista, para que ele possa fazer uma investigação detalhada e dizer, não tem nada aqui que me mostre que tenha processo inflamatório nas suas articulações. Então, vamos pensar que talvez seja só um efeito colateral, quem sabe a gente trocando o anti-TNF, a gente consegue melhorar. E assim sucessivamente. Então, essa parceria aí... Isso, e outra coisa, né? Apesar de a gente falar assim várias vezes dessa medicação dessa classe, André, anti-TNF, dentro dessa classe tem uma medicação chamada etanercept que não pega bem intestino. Pega bem a articulação e não pega. Então, não é por isso que é importante a gente estar sempre conversando, batendo na mesma tecla, né? Porque às vezes você acha, não, eu vou aqui resolver a vida do paciente. Aí você vai, passa essa medicação, esse etanercept, e não resolve a parte intestinal. Então, tem que entrar em contato. Como eu falei antes, as doses são diferentes. A gente está acostumado a lidar, por exemplo, com uma dose de uma medicação ou outro anti-TNF chamado adalimumab, que é uma dose que a gente utiliza, uma dose baixa. Para a doença inflamatória intestinal, você precisa de uma dose de ataque, que é uma dose muito maior, que quem tem mais convivência, mais vivência com isso, é o gastroenterologista. Por isso que essa dobradinha é tão importante. Doutor, esse anti-TNF, fator de necrose tumoral. Fator de necrose tumoral, tá, gente? É um imunobiológico. Isso, exatamente. Para dizer aqui pra galera o que significa esse TNF, a pessoa TNF, fator de necrose tumoral. Isso. E essas medicações? De forma mais geral, são medicações injetáveis que são utilizadas no tratamento das doenças inflamatórias intestinais e dos acometimentos articulares, das doenças reumatológicas. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para a Luísa Lani Duarte, excelente profissional, e o Carlos Farias também, propagandista da Fórmula, farmácia de manipulação. Carlão, muito obrigado pela audiência sua aqui e obrigado mesmo, tá? Doutora, quais os riscos de não tratar adequadamente as manifestações? Aliás, doutor Vinícius, quais os riscos de não tratar adequadamente as manifestações reumatológicas em pacientes com DI?
Doença inflamatória intestinal? Primeiro, André, que esse paciente vai conviver com dor crônica. E dor é um sintoma que acaba atrapalhando a qualidade de vida dos nossos pacientes. E a vida toda. Né? Exatamente. Além da dor crônica, você pode evoluir com as deformidades articulares, que é uma coisa que também a gente não quer. Tá? Então, dor crônica e deformidade articular gera impacto na qualidade de vida, atrapalha na prática das suas atividades do dia a dia e nas suas atividades laborais. E, como a gente conversou, com medicações que são fornecidas inclusive pelo governo, ou seja, não tem por que o paciente não tratar, né? Não tem por que um paciente complicar tanto do ponto de vista intestinal quanto do ponto de vista articular. É acompanhar direitinho mesmo. Doutora, e que hábitos de vida podem ajudar a melhorar a qualidade de vida desses pacientes e no controle das doenças? Essa pergunta vale para os dois. Hábitos de vida, basicamente, é aquilo que a gente falou agora há pouco, é manter uma alimentação mais saudável possível e tentar praticar um exercício físico de rotina, tá? Principalmente agora falando dos acometimentos reumatológicos, o Vinícius vai poder citar melhor do que eu, mas os pacientes que sentem dor crônica, eles estigmatizam muito o exercício físico, porque eles associam o exercício físico à piora da dor. Mas como é que eu vou praticar o exercício físico se eu tô com tanta dor? Gente, essa melhora não vai vir no primeiro nem no segundo dia, mas a melhora da dor é substancial quando você começa a praticar o exercício físico. Claro, na intensidade certa, de acordo com as suas limitações, mas melhora muito. Então, parem de achar que não podem fazer exercício porque tem dor articular. Não é por aí. Tá? Não é por aí. Então, manter uma alimentação saudável, praticar exercício físico e evitar ao máximo a automedicação. Gente, o Vinícius citou agora há pouco o uso de anti-inflamatórios na doença inflamatória intestinal. Parece até piada, né? Porque assim, as pessoas associam anti-inflamatório. Então, se eu tenho uma doença inflamatória do intestino, o anti-inflamatório vai me ajudar. Não, ele só vai piorar. Se você está em atividade, ele vai piorar a atividade da sua doença. E existem relatos que pacientes que estão em remissão e fizeram uso de anti-inflamatório entraram em atividade. Então, não façam automedicação se vocês têm dor articular ou se você tem qualquer outro processo inflamatório. Sendo portador de doença inflamatória intestinal, vá no seu gastroenterologista e discuta com ele a medicação mais apropriada para aquilo. Se você tem outro especialista, coloque ele em contato com o seu gastroenterologista, mas não faça automedicação. Perfeito. E outra coisa, né, gente? É uma sugestão, né, até para as autoridades. Do mesmo modo que a Anvisa fez uma RDC para controlar a venda dos antibióticos que hoje são fechados, a 7 chaves, vamos dizer assim, a gente sabe que sempre tem um jeitinho, mas via de regra não é mais tão fácil como era antes, chegar na farmácia e dizer, me dê amoxicilina. Você estava com um negócio na garganta, amoxicilina, né? E quanto isso não trouxe de resistência bacteriana para os pacientes hoje, né? Da mesma maneira, eu acho que já está na hora das autoridades pensarem também no RDC para os anti-inflamatórios. Deveriam ter a venda controlada por conta desses problemas. Você está com uma dor que você está mascarando a dor, um dia não vai dar mais. E aí, nesse dia, pode ser tarde demais para você. Doutor Vinícius, a ideia que dá também, doutora Maiara, é que, igual a música do Rei, tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda. Né? A pessoa vai dizer assim, também não é para eu comer nada. Né? Não é, a gente não está falando isso. Mas a gente sabe que por trás de um defumado, por trás de uma linguicinha... Gente, tem uma linguicinha de costela de boi, cara, que vende ali no negócio. Depois eu vou contar. Aquilo é um negócio de louco. Você comer aquilo com a macaxeira ali, até hoje não provei uma tão gostosa. Mas não dá para comer aquilo todo dia. O que eu costumo falar para os meus pacientes é o seguinte, gente, o que faz a sua saúde é a regra, não é a exceção. Quando a gente fala evitar o consumo de ultraprocessados e açúcares refinados, enfim, eu não estou dizendo que você vai entrar numa bolha e nunca mais vai poder comer nada. Não é isso. Eu estou falando que na sua rotina, no seu dia a dia, você precisa evitar esse tipo de alimento. Agora, na exceção, vai ter uma festa, vai ter um aniversário de um filho meu,
Natal, vai ter uma data comemorativa importante para minha família. Gente, alimento é socialização. Não precisa haver extremismo. A gente socializa enquanto come. Então, você não... A menos que você tenha uma doença absolutamente restritiva, como a doença celíaca, que é a do glúten. Nessa daí não tem negociação, não tem aniversário de pai, de mãe, de filho, de ninguém. Não é para comer glúten nunca. Mas nas outras doenças, se você faz um consumo eventual de um alimento não tão apropriado assim, isso não vai desencadear uma atividade de doença. Verdade. Doutor Vinícius. Então, o que a Mayara falou, eu acrescentaria também aí, André, é só o cigarro, né? Evitar cigarro, evitar excesso de bebidas alcoólicas. E evitar o sedentarismo também. O sedentarismo. A atividade, lá no consultório, os pacientes já sabem. Entra no questionário, né? Se está praticando ou não atividade física, para todas as doenças. Eu até abro o livro lá na hora e falo assim, aqui, o capítulo de fibromialgia. Qual o primeiro pilar do tratamento? Atividade física. Atividade física desinflama o seu corpo. É um anti-inflamatório, eu costumo brincar, que é um anti-inflamatório natural. Você não vai ter repercussão sobre seus rins, sobre o seu estômago. De baixo custo. Às vezes até gratuito, né? Era isso que eu ia dizer. Vai caminhar doutor, eu não posso. Eu sempre falo, comece com a caminhada. E os pacientes chegam, às vezes, André, como a gente falou, o tempo é muito importante. Então, a gente no consultório é chato. Fala assim, mas reforça aí, você tem quanto tempo com essa dor? Então, o paciente chega, às vezes, com 10 anos de dor. E aí, ele quer que em uma consulta a gente consiga tirar a dor do paciente. E eu falo sempre, 10 anos de dor não se tira em uma consulta. Nem um mês, que é o tempo do retorno. A atividade física é do mesmo jeito. Você começa a apresentar os benefícios da atividade física após 3 meses de forma regular, de contínua. E você condiciona seu cérebro. A partir do momento que você coloca aquilo ali como uma rotina para que você pratique todos os dias, você começa a sentir falta quando você não vai, André. É verdade. Tá? Exatamente. Então, 3 meses praticando de forma regular, você já sente aquela necessidade e você começa a observar os benefícios da atividade física sobre as suas dores, sobre as suas articulações, sobre o seu corpo como um todo. Há uma mudança no seu corpo, né? Gente, 3 meses, não adianta querer começar. Uma semana, não tô vendo resultado nenhum. Exatamente. Você fica um ano sem praticar e falar assim, doutora Mayara, doutor Vinícius assistiu o André Peps, mandaram fazer atividade física. Não vai ficar 2 horas na academia agora. Também não vai dar certo. Não vai resolver, gente. Começa devagar, 20, 30 minutos por dia de uma caminhada leve, durante um mês. Daqui a pouco você já consegue ir um pouquinho mais, já consegue se matricular na academia, já consegue fazer. E eu sempre oriento, com orientador físico, sempre possível, né? Perfeito. O Carlos Farias diz o seguinte da fórmula, excelente tema, doutor Vinícius e doutora Mayara. Quero agradecer aqui a doutora Mayara, um dia atípico para ela vir aqui, correria, loucura, como diria lá, né? Obrigado, doutora, obrigado, doutor Vinícius, muito bom tê-los aqui. Espero que a gente tenha ainda a oportunidade esse ano de fazer mais dessas vezes aqui. A professora Kátia Bastos diz assim, maravilhosos, obrigado pela deferência aqui. Doutora Mayara, mais uma vez, obrigado, doutor Vinícius. Né? Você pode encontrá-lo, gente, doutor Vinícius atende no Sindicato Rural agora às segundas e quintas. Né? O dia todo. De manhã. Segunda de manhã e quinta de manhã no Sindicato Rural, Largo Dom Fernando Gomes, número 26. Todo mundo sabe onde é que fica. E doutora Mayara atende aqui no seu consultório, que doutor Vinícius, o telefone, deixa eu passar aqui, é o 999336942, é o telefone WhatsApp. Se você sentiu algum desses sintomas que a gente falou aqui, tá, em relação à reumatologia, o telefone é esse, o WhatsApp 999336942. E se você também tá com aquela diarreia, aquele negócio, né, tá aí o endereço do Dr. Vinícius, @ Dr. Vinícius Menezes, com Z no final, tá? O Instagram do Dr. Vinícius Menezes tá lá. O da doutora Mayara é doutora.Mayara C. Mendes, com Y, tá? O dela é Mayara com Y. doutora.Mayara C. Mendes. E o telefone e o WhatsApp do consultório dela é o 99318-8282. Tá? Não relativize, gente. Não ache que dor é normal. Desconforto é normal. Doutor Vinícius já disse isso aqui pra gente. Doutora Mayara já falou isso aqui pra gente várias vezes. Não vamos relativizar dor. Né? Como o doutor Vinícius bem falou aqui, você não nasceu com ela. Então, se você não comprou,
Nem chame de sua, nem tome posse, né? A minha enxaqueca. Eu nunca vi um negócio desse. Ah, porque a minha enxaqueca... tu tomou posse dela, tu ficou mesmo, né? Tá com ela mesmo, né? Tem gente que fala isso, né, doutora? A minha enxaqueca, o meu não sei o que, o meu aquilo, a minha rinite, a minha sinusite. Você já se apossou, ela já grudou em você, tá ali grudadinho com você. Né? Mais uma vez, queridos, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, o restante do dia de vocês aqui. E que venham outras oportunidades. Amém. Muito obrigada, André. Muito obrigada a todo mundo que ouviu e assistiu a gente. Foi uma delícia esse momento. Pena que passou rápido, né? Pois Muito obrigado, André. Muito obrigado, Mayara. Eu sei da correria sua hoje no dia. Mais uma vez, agradeço demais aos nossos ouvintes que prestigiaram aqui. Posso esquecer, né? Meu beijo pra Bia, Maia, Gustavo e Vini, senão não entra em casa hoje, Miguel. E mamãe também. Um cheiro bem grande pra todo mundo. Meu pequeno com certeza não tá ouvindo não, mas um beijão pra ele também. Tá bom. Amanhã a gente vai ter a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, e olha o tema que ela escolheu. Procedimento minimamente invasivo ou cirurgia plástica facial? Onde devemos focar? E aí, hein? O que é que você faria? Você faria um procedimento minimamente invasivo ou uma cirurgia plástica? Amanhã ela vai responder pra gente. Boa tarde e até amanhã. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pérez.